Mitos e verdades sobre o engrossamento peniano. Primeiramente, o que é o engrossamento, né? Existem técnicas hoje disponíveis para o aumento do calibre para homens que estão incomodados com a forma estética do seu pênis. Então já existem hoje técnicas realizadas por profissionais qualificados, urologistas. São técnicas realizadas em consultório para o aumento do calibre do pênis. E esse vídeo eu quero falar dos principais mitos e verdades sobre o engrossamento. Meu nome é Bianca, sou médica, urologista e andrologista. E aqui no YouTube eu trago toda semana conteúdo sobre saúde masculina, saúde sexual masculina. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo que eu posso, não deixa de se inscrever no meu canal e ativar os sininhos. Então, primeiramente, né? Existe algum creme ou produto que o homem pode passar e engrossar o pênis? Esse é um grande mito. Não existe nenhum creme com essa capacidade de você passar ali o produto que você vai passar e que vai engrossar. Como eu falei já no início do vídeo, existem técnicas hoje que são técnicas que a gente faz em consultório, que é um procedimento minimamente invasivo, não é uma cirurgia, que a gente usa o ácido hialurônico, e essas técnicas podem ajudar homens que têm ali uma questão com o calibre, que tem ali uma desproporção do comprimento com o calibre. Alguns profissionais podem chamar de harmonização íntima. Eu não gosto muito, sinceramente, eu não gosto muito de falar harmonização peniana ou de chamar de harmonização, que seria como se fosse assim, então quer dizer que estava desarmônico antes. Então eu não gosto muito desse termo de harmonização. Eu prefiro bem mais falar sobre preenchimento peniano. Eu acho que é um termo mais, uma terminologia mais adequada. O segundo mito que existe sobre o preenchimento dura para sempre ou não, tem que refazer com o tempo. Então, quando é usado o ácido hialurônico, que é a substância mais utilizada e mais recomendada por guidelines, ele sim, aos poucos vai reabsorvendo, então não é uma técnica definitiva. Existem técnicas definitivas? Existem, mas as técnicas definitivas, aí geralmente elas vão ser mais complexas. Então existem técnicas definitivas com PMMA, que não é recomendado, então não coloquem nunca PMMA, que é o polimetacrilato. Isso pode trazer consequências de fibrose, pode ser muito difícil, ou deformidades importantes no pênis. Existem outras técnicas com uma espécie de uma capa de silicone que é colocada, que é feita através de um procedimento cirúrgico, que é o Penuma, não é disponível no Brasil, tem nos Estados Unidos, mas é um procedimento cirúrgico. Esse seria definitivo, mas também tem que ter muito cuidado, tem que ter muita atenção a esse tipo de técnica, porque o fato de ser definitivo, as consequências também podem ser definitivas, né? Eu, como médico urologista, imagino que para ter uma técnica onde não é definitivo e existe uma reversibilidade, então, se é mito ou verdade, essa técnica é reversível? Sim, é reversível. Se o paciente, por acaso, fez o procedimento com ácido hialurônico e não gostou, ou não ficou legal, não ficou de acordo, ou deu alguma questão, é possível reverter usando uma enzima chamada hialuronidase. Assim como se faz preenchimento labial ou no rosto e também acontece alguma coisa, com a hialuronidase é possível, sim, dissolver essa molécula do ácido hialurônico. Então, aos poucos ele vai sendo reabsorvido, e a gente não tem essa possibilidade com o uso de um PMMA, por isso que a gente não indica de forma nenhuma o uso de substâncias como o polimetacrilato, que é o PMMA. Outro, se é verdade ou mito, se fica tudo deformado, irregular, olha, depende. Pode ficar, por isso que é importante, se você for fazer esse procedimento, escolher bem um profissional, avaliar bem, porque assim, dependendo da técnica utilizada, dependendo da quantidade de produto, dependendo de vários fatores, existe o risco sim de ficar nodulações. Por isso que é importante que essa técnica você faça com um profissional bem qualificado, que tenha uma certificação, que tenha uma qualificação, que saiba o que está fazendo, para realmente não passar por esse tipo de consequência, mas pode ficar. Quando fica irregular, é claro que a gente pode ter medidas, né, ali de fazer uma nova sessão, tentando corrigir essas irregularidades, ou existem técnicas de modelagem para tentar alinhar ali esse ácido hialurônico, né? Então, muito cuidado para evitar isso, é muito importante você escolher bem o profissional que vai estar realizando esse procedimento em você. Outro mito ou verdade, é um procedimento muito caro e só quem tem muito dinheiro consegue fazer? Olha,
Aí, essa é uma questão bem... Depende, né? Depende do que é muito caro pra você. Eu não posso estar passando valores aqui, porque isso envolve valores de honorários e tem valor do ácido, mas vai depender muito da quantidade de produto que vai ser utilizado. Então, a técnica que eu utilizo, eu faço esse procedimento por sessões, onde eu vou colocando em cada sessão de 6 a 8 ml. É sim, pode ser sim acessível, é possível, existem formas de pagamento, pode ser acessível, mas por questões éticas, legais, por questões de, às vezes, de conflitos de interesses, se você tem interesse em saber quanto que custa fazer um procedimento desse, é melhor você entrar em contato. Você pode entrar em contato com a minha secretária e pedir e perguntar quanto que é o valor de um procedimento desse. Mas não é um procedimento inacessível, tão inacessível assim. É claro que não é um procedimento barato, acho que não dá pra dizer que ele é um procedimento barato, mas não é um procedimento inacessível. Dói fazer preenchimento peniano? Ele é feito com anestesia local. Então, alguns pacientes, a dor ela é muito subjetiva, tem pacientes que podem ser mais sensíveis à dor, outros pacientes podem ser menos. No geral, é bem tolerado o procedimento. No geral, eu não tive nenhum paciente que reclamou da dor além da conta. Então, pacientes que são muito sensíveis, a gente vai aplicar mais anestésico. Então, realmente, a primeira picadinha, porque é um procedimento injetável, né? Então, é um procedimento injetável com agulhinhas e a primeira picadinha vai ser a picadinha da anestesia. Então, pacientes que têm muita fobia à agulha, pacientes que são muito nervosos, que têm muito medo da dor, às vezes até dá pra... Nunca precisei, tá? Geralmente os pacientes toleram bem, mas às vezes nada impede de pensar em fazer alguma sedação. Mas nunca precisei fazer, geralmente os pacientes toleram bem com a anestesia local. Outro mito sobre o procedimento. Eu vou ter que refazer esse procedimento todo ano? Se eu fiz uma vez, eu vou ter que refazer sempre? Olha, como não é, ele aos poucos vai sendo reabsorvido, aos poucos o organismo vai absorvendo o ácido hialurônico, pode ser, assim, que você tenha que refazer, mas não necessariamente uma vez por ano. Na média, a gente vê que um paciente vai notar que tem uma redução de volume com 18 meses. Isso pode ser mais ou menos tempo, vai depender muito da quantidade que foi utilizada e de características individuais, mas não necessariamente o paciente precisa repetir, fazer retoques anuais todos os anos. Tá? Mais um mito: aumenta o pênis em comprimento fazer o preenchimento com ácido hialurônico? Olha, pode ter um aumento em comprimento no estado flácido. Então, quem preenche, ele pode ter uma contração menor do pênis devido ali às colunas de ácido hialurônico, mas não vai aumentar no estado ereto. Então, não vou enganar o paciente e dizer que ele vai ficar com o pênis maior de comprimento. Se é um paciente que deseja ter um alongamento, além de engrossamento, um alongamento, eu vou conversar com ele sobre outras possibilidades, como o uso de um extensor peniano, mas o preenchimento não vai aumentar, ele pode aumentar no estado flácido, no estado do pênis relaxado, que o pênis vai contrair menos, tá? Mas ele vai aumentar o calibre do pênis, tanto no estado flácido quanto no estado ereto. O procedimento de engrossamento, o próprio nome fala, é para engrossar, que não deixa de ser um aumento, né? Não deixem de deixar suas perguntas aqui nos comentários e eu vou deixar um vídeo aqui para vocês assistirem na sequência.